Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão. Tem informação aqui sobre Manu Capasso, agora está confirmado mesmo, hein? Manu Capasso será jogador do Vasco e nesse vídeo você vai saber quando o jogador viaja para o Rio de Janeiro, o tempo de contrato, enfim, todas as informações. Tem novidades aqui também sobre Charles Arangues, o volante que a gente falou aqui no vídeo anterior, o chileno que está aí na mira do Vasco, né, para essa temporada de 2023. Será que tem negócio? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Matias Rojas, jogador aí do Racing da Argentina, que o Vasco teria feito uma proposta, agora o presidente do Racing negou que existiu essa proposta, enfim. E vamos falar também, meu amigo, bastante aqui de STJD, mas por que, Juninho? Do nada STJD? Pois é, vocês acreditam que o Sport recuperou aqueles pontos lá da Ilha do Retiro, que o Vasco tinha levado esses pontos, né, no STJD? Pois é, os pontos agora voltaram para o Sport e eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo, beleza? Depois da vinheta a gente começa, antes eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, se inscrevendo também aqui no canal, a sua inscrição é muito importante, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que está precisando daquele dinheirinho extra e tem uma graninha presa lá no seu FGTS, você pode resgatar essa grana através da Mais Ágil, que faz todo o processo burocrático para você. Basta você vir aqui na descrição desse vídeo, tem um link, você clica, é direcionado ao WhatsApp deles, lá você vai ser muito bem atendido. E se você tiver aquela graninha presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil te ajuda a adiantar o seu saque, beleza? Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama e a gente começa esse vídeo falando sobre STJD. Meus amigos, a Batalha de Itu realmente salvou o Vasco. Se o Vasco não tivesse vencido aquele jogo lá contra o Ituano, fosse depender dos pontos do STJD, o Vasco essa hora estaria voltando para a Série B, porque o STJD tirou os pontos que tinha dado ao Vasco e deram esses pontos para o Sport de novo. Resumindo aqui a obra, né? O STJD deu aquela amolecida, né, para o Sport Recife. O Sport entrou com um recurso, aconteceu o julgamento hoje à tarde e o Sport conseguiu recuperar os pontos da partida e conseguiu também reduzir a pena, né? A pena, se eu não me engano, era de 8 jogos com portões fechados. Agora serão 6 jogos, né, de punição e em 3 desses jogos o Sport poderá colocar público apenas feminino, igual aconteceu ali com o Curitiba, com o Atlético Paranaense, 3 jogos exclusivos para mulheres e crianças. Então o Sport conseguiu aí nesse recurso recuperar os pontos e o Vasco retorna para a 4ª colocação da última Série B, né? Com os pontos, o Vasco tinha subido em 3º, agora o Vasco sobe em 4º, assim, não muda muita coisa, muda um pouquinho na premiação ali, mas, enfim, é troco de pinga, é dinheiro que não vai fazer falta. O que realmente deixa chateado é que a justiça não foi feita, né? A torcida do Sport ocasionou ali uma baderna, fez o jogo ser encerrado, prejudicou o Vasco, prejudicou o Raniel e no fim das contas não perdeu nenhum ponto, né? O que aconteceu foi apenas a punição aí em relação aos portões fechados. Uma pena, mas que bom também que o Vasco conseguiu subir no campo, como sempre fez, né? Ao contrário de outros clubes aqui do Rio de Janeiro, o Vasco sempre volta no campo, como as coisas devem acontecer. Mas é isso, né? Apenas para informar que o Sport conseguiu recuperar aqueles 2 pontinhos, mas o Sport recuperou os pontos, mas vai continuar na Série B, meu amigo. Vai jogar a Série B de novo, o Sport Recife, e o Vascão tá na Série A. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar de contratações, de reforços, jogadores que estão sendo aí ventilados no Vasco, né? Surgiu hoje pela manhã uma situação sobre o Charles Arangues, né? Jogador chileno, volante que aqui no Brasil jogou no Internacional, está lá no Bayer Leverkusen da Alemanha. E temos aqui algumas atualizações sobre esse assunto, trazidas pelo companheiro Lucas Pedrosa. O Pedrosa confirmou, né, que existiu a conversa, sim, entre representantes do Vasco e os representantes do atleta, mas as coisas ainda não avançaram. Vou colocar na tela aqui o que disse o Pedrosa e vou ler para vocês. Sobre Arangues e a posição de volante.
Conversas entre seu agente e o Vasco ocorreram, mas nada oficial. Ele tem contrato até junho de 2023 e ficará livre. Com isso, já pode assinar um pré-contrato. O fato é que o clube está atrás de um volante de alto nível para jogar com Jair. Se vai ser o Arangues ou não, isso depende de outros fatores. Mas a informação que obtive é que o Vasco quer um volante de calibre e a cabeça da diretoria é de fechar essa contratação até o início do Brasileirão. Então aqui a informação do Lucas Pedrosa confirmando que realmente existiu conversas, entre o agente do jogador e o Vasco da Gama, mas por enquanto não avançou para nada oficial. Lembrando que o volante termina o seu contrato no meio do ano e já pode assinar um pré-contrato e vir de graça, para o futebol brasileiro. Vamos aguardar. Tendo mais novidades sobre o Arangues, a gente traz aqui no canal. E falando em volante, meu amigo, tem volante do Vasco que está de saída. O Matheus Barbosa tem negociações avançadas com o Guarani. O volante tem contrato com o Vasco por mais uma temporada, tem mais um ano de contrato com o Vasco, mas está fazendo um acordo com o clube para ser liberado e as negociações estão avançadas para o volante fechar com o Guarani. Então o Matheus Barbosa é mais um que vai se despedindo do Vasco aí nessa temporada de 2023. O Vasco que emprestou o Zé Santos para a equipe do Feirense da segunda divisão de Portugal e agora o Matheus Barbosa está bem encaminhado para o Guarani. Eu acho que é bom para todo mundo, Matheus Barbosa não vai ser utilizado pelo Vasco e é melhor para ele buscar o seu espaço, em outro lugar. A passagem dele no Vasco não foi boa e que lá no Guarani ele consiga fazer uma boa temporada. Afinal de contas é um cara também que se dedicou, se esforçou bastante, mas para o que o Vasco almeja, em 2023 não tem espaço para o Matheus Barbosa. Então, meu amigo, depois da saída de Zé Santos, que foi aí para o futebol de Portugal, o Vasco está confirmando a saída de Matheus Barbosa para o Guarani. E agora a gente fala aqui de Manu Capasso, A novela terminou. Fim da novela Manu Capasso, que será jogador do Vasco. Vamos aqui para mais detalhes, O Vasco acertou a negociação do zagueiro Manu Capasso, que tem 26 anos de idade, junto ao Atlético de Tucumã. E o Vasco vai pagar 1.200.000 dólares, podendo chegar a esse valor até 1,5 milhão de dólares, de acordo com metas de rendimento. O contrato do Capasso com o Vasco vai até 2025 e tem uma cláusula de renovação que o Vasco pode acionar por mais uma temporada, caso queira, até 2026. Quando o Manu Capasso chega ao Brasil, a informação é a seguinte: ele está em Tucumã e vai hoje ainda para Buenos Aires e amanhã pega um voo de Buenos Aires para o Rio de Janeiro. Amanhã ou quinta-feira, Manu Capasso chega ao Rio de Janeiro para realizar exames e assinar com o Vasco da Gama. As informações aqui da chegada do Manu Capasso no Rio de Janeiro são do meu amigo Juan de Lima, do canal do Pedrosa, que cobriu com bastante competência, essa situação aí do Manu Capasso, falando diretamente ali com os familiares do jogador e conseguiu trazer várias informações sobre o Capasso em primeira mão. Bom, se o Capasso está acertado com o Vasco e é aguardado aí entre quarta e quinta-feira no Rio de Janeiro, a situação do Matias Rojas, que joga lá na Argentina também, que joga no Racing. Eu até trouxe essa informação aqui no vídeo da primeira edição, do nosso Giro de Notícias, do interesse do Vasco nesse jogador. Lá na Argentina, a imprensa local disse que o Vasco fez uma oferta, fez uma proposta oficial pelo jogador, mas o presidente do Racing negou que tem a proposta oficial do Vasco. Informação aqui do Lucas Pedrosa é que em relação ao Matias Rojas, o Vitor Blanco, que é o presidente do Racing, foi perguntado e ele respondeu que não tem nenhuma proposta do Vasco. Isso não significa que o Vasco não tenha interesse no jogador, O Vasco que inclusive está com seus representantes lá na Argentina, Foi lá resolver a situação do Capasso, aparentemente resolveu, foi lá observar também alguns jogadores e o Matias Rojas é um jogador aí que interessa. Mas proposta, segundo o presidente do Racing, não teve, ao contrário do que a imprensa argentina estava afirmando. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!